Tem que respeitar o Corinthians, hein? Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, tem que respeitar o gigante Cássio, 2 defesas e de novo, hein? O Corinthians classificado na emoção das penalidades, foi assim contra o Remo, foi assim contra o Atlético Mineiro e agora volta a se repetir contra o América na Neoquímica Arena em Itaquera. Das últimas 11 disputas de pênalti, o Corinthians avançou em 8. Graças, é claro, ao gigante Cássio. Foi um jogo daqueles muito emocionante, com a emoção do José Manuel de Barros, trouxe as emoções aqui no Futebol Jovem Pan, soltou a voz do nosso José Manuel. E o Corinthians daquele jeito, sofrido. Se não é sofrido, não é Corinthians, né? Tem torcedor que começa a comentar aqui nas redes sociais. E agora, Flávio Prado, você que disse que torcida não resolve jogo, tá aí, tem que respeitar o Coringão agora, Flávio, boa noite. Boa noite, e não resolve mesmo, tanto que o Corinthians não conseguiu o resultado, teve que ir para os pênaltis, quem resolve é Cássio, né? Aí sim. Você lembra no nosso pré-jogo, eu falava para você, olha, o Corinthians deve ganhar o jogo, apertado, e o Cássio resolve. Errei o palpite, eu falava 1-0 mesmo, né? Agora, o Cássio de novo, né? O Cássio faz a diferença. O Corinthians mostrou, teve alguns bons momentos. O primeiro tempo foi muito mal. O segundo tempo melhorou. O time cresceu, mas depois abriu espaço. A entrada esse menino que jogou no São Paulo, tudo Benítez, se não tivesse contusões, ele seria um jogador realmente especial, né? Ele participou dos 2 gols do time do América. Mas foi ótimo que o Corinthians classificou, assim dá um São Paulo e Corinthians, né? Com uma coisa mais emocionante. E o América vai cuidar da vida dele, que o time é bom o suficiente para não ser rebaixado. E se ele fica na Copa do Brasil, corria o risco dele, dividindo atenções, ter problemas de rebaixamento. Então, fica só na Copa, só no Campeonato Brasileiro e tem a Copa, já tem a Sul-Americana também, né? E o Corinthians vai em frente com a Copa do Brasil e pega o São Paulo. Vampeta, um cãibra no maxilar, como gosta de dizer o nosso Vanderlei Nogueira. Gigante. O gigante avançou na Copa do Brasil, Vamp. Um dos maiores, né? Um dos maiores clubes do mundo. Um dos maiores goleiros de todos os tempos. Pênalti do último colocado. Fica assim, todo. É um gigante, você sabe. A gente gosta dessas emoções. Brincadeiras à parte, boa noite. É diferente, Flávio, do jogo contra o Remo, né? Que o Corinthians precisava do resultado para pelo menos levar para os pênaltis. Fez, contra o Atlético Mineiro também, Pedro. E hoje o Corinthians botou frente. O Corinthians botou frente, poderia ter saído com a vitória se precisar, né, ir para os pênaltis, onde o Cássio é muito importante, sempre decisivo, né, quando vai. Gostei do segundo tempo, como o Flávio falou, do Corinthians. Gostei da estreia do Matias Rojas, né, jogando bem, chutando, dando passe. O Adalberto desencantou, né, para retomar aquela confiança. Um jogador caro, né, foi comprado, não foi nada fácil essa operação para ele ficar no Corinthians. O Roger Guedes, a gente já sabe que é o principal atacante do Corinthians, a dupla de ataque hoje funcionando, né? O Vanderlei mexeu bem quando entrou o Juan, né? O Juan que deu o passe, quando ele tira o volante lá, o argentino. O Vera, a gente está tão feliz que todo mundo jogou demais. Não, pouco importa. Pouco importa. Jogou, amigo. Quem jogou, cruzamento, o Roberto fez. E o América Mineiro, né? Que eu acho que é muito bem treinado pelo Mancini. Eu não acredito que o América Mineiro vá cair no Campeonato Brasileiro, né? Vai sair de uma competição, só vai ficar na Sul-Americana e no Campeonato Nacional. Tá me parecendo muito o América igual Fortaleza no ano passado. O América joga bem e não vai ter no resultado. Mas eu acredito que pelo volume de jogo que o América tem, chegou reforços aí, o Mancini vai tirar o América da situação do Campeonato Nacional. Bruno Prado, muito boa noite para você. A classificação do Corinthians de novo na emoção, no susto, né, que o Corinthians levou na segunda etapa. Podia ter passado sem todo esse susto aí, Bruno. Muito boa noite para você. A avaliação do Corinthians que está na semifinal da Copa do Brasil. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O Corinthians conseguiu pela 3ª vez nos pênaltis, vai avançando na competição dessa maneira, vencendo em casa. Até eu falei aqui algumas vezes,
pegando o todo do ano, é verdade. O Corinthians ele não tem ido tão bem em Itaquera como normalmente ele vai nos outros anos. Esse ano não é um ano tão bom no aproveitamento do Corinthians em Itaquera, pegando ali o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele foi eliminado basicamente porque ele perdeu em casa para os seus 2 principais adversários. Mas na Copa do Brasil ele está conseguindo transformar Itaquera numa arma importante. Reverteu 3 resultados jogando em casa, depois vencendo nos pênaltis. O Cássio, que é um dos maiores jogadores da história do clube, aí cada um coloca no lugar que quiser, se quiser colocar em primeiro, segundo, terceiro, aí cada um tem os seus critérios, mas é um dos maiores da história do clube, isso aí ninguém discute, e outra vez ele aparece, né? Ele já garantiu vagas e títulos para o Corinthians tantas vezes que algumas a gente vai esquecendo, mas é impressionante como esse cara decide para o Corinthians, né? Principalmente em decisão por pênaltis. Corinthians avança, vai para a semifinal. Durante o jogo deu para ver, né, que é um time que oscila bastante, que tem talentos individuais quando tá todo mundo ali. Tem o Renato Augusto, é talentoso, o Rojas estreou hoje, é talentoso, o Roger Guedes é talentoso, o próprio Yuri Alberto tem o seu talento, não é normal ficar tanto tempo sem fazer gol, é um cara que normalmente faz gols. Então, se tiver todo mundo, principalmente no mata-mata, é um time forte, é um time que pode encarar o São Paulo. Acho que o São Paulo vai chegar como favorito porque está melhor. São Paulo está jogando melhor que o Corinthians, mas não acho que é um confronto desequilibrado, não. Acho que é um confronto que vai ser duro para os dois lados. E o Corinthians, no mata-mata, que se tiver todo mundo à disposição, ele pode encarar sim, né? O problema é a continuidade, é o dia a dia, a sequência de jogos. Aí é um time que ainda oscila hoje no jogo mesmo, teve 2 vezes a vantagem de matar no tempo normal e acabou entregando de novo para o adversário. Mas para o mata-mata específico, é um time que pode ser perigoso, sim.